Otávio, como taxar um pistão? Então, para a gente entender como taxar um pistão, a gente primeiro precisa compreender, tá, sobre o pistão. Para quem não sabe o que é um pistão, o pistão seria essa peça aqui, ó, certo? Aqui eu tenho 3 pistões aqui. O pistão é essa peça. O pistão ele fica acoplado aqui, ó, na parte de cima da biela, certo? E aqui eu tenho o conjunto rotativo, pistão, biela e virabrequim. Ou seja, o pistão ele recebe a força da combustão aqui em cima, o que vai fazer com que ele se movimente. Ele recebeu a força da combustão, a energia da combustão, e vai transformar essa energia térmica aqui em cima, que é gerada da combustão, dessa explosão controlada, para transformar ela em movimento aqui, ó. Ou seja, em movimento. Transformar a energia térmica em energia mecânica, de movimento aqui, ó. E a biela vai fazer a outra função aqui, de jogar essa energia para o virabrequim se movimentar. O virabrequim vai ter outras engrenagens que vai levar para a caixa de câmbio, depois para o peão, até chegar lá na sua roda e movimentar a moto quando você libera a embreagem, certo? Então, o pistão ele faz parte aqui do conjunto rotativo, beleza? Essa seria a função aqui do pistão no motor, beleza? Para a gente falar sobre taxar um pistão, a gente precisa entender os tipos que existem de pistão, certo? E eu trouxe 3 modelos aqui para vocês entenderem os tipos que existem. Aqui nesse ponto, eu tenho o pistão côncavo. O pistão côncavo, ele tem esse rebaixo aqui, ó, no centro dele aqui, ó, certo? Quando ele tem esse rebaixo aqui, ó, essa parte de rebaixo, ela funciona como o volume, ou seja, o pistão, a partir que ele está do momento que ele está em PMS, eu tenho a câmara de combustão. A câmara de combustão ela é formada pelo pistão, certo? Em PMS, a junta, ou seja, e a parte da câmara de combustão aqui, ó, certo? O pistão chega nessa posição, então todo esse volume que eu tenho aqui e esse volume que eu tenho na cabeça do pistão é a câmara de combustão, ou seja, o volume total que eu tenho ali. Então o pistão côncavo, geralmente ele é usado em motores originais. Por quê? Porque como ele tem esse rebaixo aqui, ó, ele aumenta o volume. Quando ele aumenta o volume, eu vou ter uma taxa de compressão mais baixa. Então motores originais, ele tem uma taxa de compressão mais baixa. E ele também, por quesito de fabricação e custo, eles utilizam aqui um pistão côncavo. Mas existem também outros tipos de pistão que eu vou mostrar para vocês e que também é de motos originais, beleza? Aqui eu tenho um pistão da 150, ele é côncavo, certo? Ele tem esse rebaixo no centro dele, então todo pistão que você vê com esse rebaixo assim nele, assim, ó, ele é um pistão côncavo. Aqui, ó, eu tenho um pistão da CRF 230. Esse pistão da CRF 230, ó, ele é plano. Ele é um pistão plano, também chamado como pistão plano. Esse pistão aqui, ele serve para aumentar a taxa de compressão, certo? É claro que manda muito o volume que você tem aqui na câmara do cabeçote, certo? Manda muito esse volume aqui também, mas geralmente esse pistão, por ele ser plano, ele aumenta, ele reduz o volume da câmara de combustão e aumenta a taxa de compressão. É muito usado em motores onde você quer uma taxa de compressão mais elevada. Alguns motores que você quer ter um resultado melhor usando taxa de compressão, você pode usar o pistão plano, certo? Então nota que ele é diferente, ó. Ele é reto em cima, ele tem as cavas, certo? As cavas influenciam o volume também, mas ele é reto em cima, certo? Aqui eu tenho um pistão côncavo, ele tem esse rebaixo. Então esse é o pistão côncavo, esse é o pistão plano e aqui eu tenho o pistão convexo. Ou seja, ele pode ser chamado de convexo, tá vendo que ele tem esse elevo de material aqui, ó? Ele é chamado de convexo ou pistão cabeçudo ou até mesmo pistão taxado, certo? Então aqui eu tenho um pistão taxado, um pistão plano e um pistão côncavo. Esses são os tipos de pistões que nós temos no mercado, certo? Olha só, olha a diferença do pistão convexo, certo? Do pistão cabeçudo para o pistão plano, para o pistão côncavo. Tá vendo aqui, ó, o pistão côncavo tem esse rebaixo e o pistão convexo, o pistão cabeçudo, ele tem esse elevo de material aqui, ó, certo? O que que acontece aqui, ó?
Vamos explicar. O pistão convexo aqui, ou o pistão cabeçudo, ou taxado, ele literalmente ele vai adentrar aqui na câmara de combustão quando o meu pistão está em PMS. O pistão subiu em PMS, ó, nota, olha ali, ó, bem ali, ó, nota que se ele tivesse nessa posição, esse elevo de material, ó, ele entra dentro da câmara de combustão aqui, ó, dentro da câmara do cabeçote. Quando ele entra dentro da câmara do cabeçote, ele reduz o volume tanto aqui do cilindro quanto aqui dentro da câmara do cabeçote. Quando ele faz isso, eu reduzo o volume total do meu motor e aumento a taxa de compressão do meu motor. Então, geralmente, esse tipo de pistão é um pistão usado em um motor que tem uma taxa de compressão mais elevada, certo? Eu consigo usar um pistão desse para uma taxa de compressão mais baixa? Sim, consigo, porque depende muito aqui também, ó, do volume que você tem aqui, certo? Um exemplo, ó, esse aqui, ó, é da CG150 original, 4 milímetros. Esse aqui é um 68,5 aqui, um 3 milímetros da CRF. E esse aqui é um da Bros OHC, 67 milímetros. Então ele tem esse elevo de material aqui, ou seja, ele já é um pistão taxado. Eu posso colocar em um determinado motor, dependendo do quanto de volume eu tenho, eu vou aumentar a taxa de compressão do meu motor. Beleza? Então esses são os principais tipos de pistões que você tem no motor. Então eu tenho 3 modelos de pistões aqui que são de motos originais. O daqui é da 150, o daqui é da CRF e o daqui é da Bros OHC. Ah, Otávio, a Bros OHC tem uma taxa de compressão muito alta? Ela pode ter uma determinada taxa. Eu não estou com a ficha técnica dela aqui, certo? Se você sabe a taxa de compressão dela, a ficha técnica, depois comenta aqui embaixo aqui. Beleza? O que acontece? Eu posso ter um pistão desse, mas com a taxa de compressão baixa também, beleza? Mas quando eu tenho um pistão desse cabeçudo, eu consigo reduzir volume e ter uma taxa de compressão mais alta, usar álcool, usar até metanol, ou seja, um combustível que eu preciso de uma taxa de compressão mais elevada, beleza? Então aqui eu tenho 3 modelos de pistão. E vamos lá ao ponto agora, como que eu faço para me taxar um pistão? Todos os 3 aqui tem como taxar ele, certo? Usar eles, taxar o meu motor e usar esses pistões aqui, certo? O mais fácil é esse aqui que eu mostrei, porque esse aqui eu vou conseguir atingir uma taxa de compressão mais elevada. Se eu pegar esse aqui, ó, eu consigo taxar esse pistão? Eu consigo taxar ele, mas eu não consigo ter uma taxa de compressão tão elevada igual um pistão desse aqui também fazendo um trabalho nele. Esse aqui eu tenho uma taxa de compressão, mas não é tão alta. Se eu quero uma taxa de compressão mais alta, eu preciso de um pistão que seja cabeçudo ou que seja um pistão muito grande para um volume muito pequeno que eu tenho na câmara de combustão do cabeçote. Porque eu posso ter um pistão desse grande assim, ó, reto, e ter uma taxa de compressão, um exemplo, de 12, 13, mas o volume aqui tem que ser pequenininho. Então, com um volume pequenininho, pode ser que a taxa de compressão também fique alta sem fazer trabalho nenhum aqui, beleza? Então vamos lá, para mim taxar um pistão, é igual eu mencionei para vocês, esse aqui é mais fácil, mas eu consigo fazer nos outros. O que acontece? Esse pistão aqui, ó, quando eu vou taxar um pistão, o que eu faço? Eu vou fazer uma pré-montagem, vou colocar ele aqui, esse pistão não é daqui, mas eu coloco ele aqui, certo? Coloquei ele aqui, ele passa daqui um pouquinho, ele fica para baixo a borda. Mas ele passou o centro, vai aumentar a taxa de compressão do meu motor. Para mim saber a taxa, eu vou colocar o meu motor em PMS, certo? Meu pistão em PMS. Vou colocar a parte de cima aqui, ó, certo? Não é desse aqui, mas é o da estrada, esse cilindro aqui. Aí eu vou colocar o cabeçote da estrada lá e vou fazer a buretagem. Vou colocar de lado assim, para não dar bolha de ar nenhum. Vou fazer a buretagem até o primeiro fio de rosca de vela aqui, vou saber o volume total. Então eu vou saber, aí eu vou calcular a taxa de compressão no motor, que é a cilindrada total que você tem, mais o volume dividido pelo volume total. Esse é o cálculo base aí da taxa de compressão. Aí você precisa fazer essa medição, certo? Quando você tem um pistão taxado assim. Existem outras maneiras de se calcular sem fazer a medição aqui, a gente passa lá dentro do nosso curso para os nossos alunos, certo? Mas você fazendo aqui com o cabeçote na parte de cima, fazendo a buretagem, você também consegue identificar, beleza? Aí beleza, esse aqui passou. Se eu colocar um pino cursado, eu posso subir esse pistão, certo?
aí ele vai ficar passando. Vamos supor que ele passa 2 milímetros, eu posso tirar 2 milímetros na borda dele e deixar o centro aqui, só retirar aqui na coroa do pistão, na área de squish do pistão, certo? Retirando só na área de squish do pistão, eu vou reduzir porque essa cabeça vai passar muito para cima e ela vai reduzir muito material aqui na câmara de combustão do cabeçote. E assim eu vou ter uma taxa de compressão bem alta aqui. Da mesma forma, funciona para os outros pistões. Para mim, fazer aqui um exemplo. Aqui eu dei o exemplo do pino cursado. Mas nesse caso aqui, mesmo não usando o pino cursado, eu posso rebaixar o cilindro. Vamos supor, eu quero que essa cabeça ainda fique mais alta ainda para ter uma taxa de compressão mais elevada. Eu posso retirar uma certa quantidade aqui. Um exemplo, tirei 1 milímetro aqui. Vou tirar 1 milímetro aqui na cabeça na borda, ou seja, nessa área de squish aqui, ó, e deixar o centro com mais material. Assim eu vou ter um volume menor, porque a cabeça vai passar para cima porque eu rebaixei no cilindro. Certo? Então eu vou ter uma taxa de compressão mais elevada, certo? Isso aqui é mais fácil com esse pistão para atingir uma taxa de compressão alta, certo? Ali 12,5, 13 de taxa, certo? Usando o pistão plano, eu também consigo chegar numa taxa de compressão bacana aqui também, porque como ele já é plano, é fácil eu taxar ele. Se eu rebaixar aqui, ó, como que eu faço ele ficar desse jeito aqui? É simples. Se eu rebaixei 1 milímetro aqui, eu vou rebaixar 1 milímetro nele aqui também, certo? Isso aí, eu tô falando de um aqui e um aqui, depende muito da taxa de compressão, da altura de pistão que você vai deixar, certo? Do acerto que você vai fazer. Eu tô dando um exemplo de como você faz para deixar o pistão reduzindo taxa ali, mas para você saber se realmente ele está reduzindo taxa, você precisa fazer cálculo aqui, beleza? Tem que deixar isso bem claro para você. Tirou 1 milímetro aqui? Vai tirar 1 milímetro aí no cilindro e no pistão e montar só para aumentar a taxa, porque tudo tem cálculo para chegar nesse 1 milímetro, meio milímetro ou 2 milímetros. É isso aí. Então, funciona dessa maneira. Se eu rebaixar aqui, um exemplo, eu estou dando exemplo para vocês. Não chega lá, rebaixa 1 milímetro e acha que ficou na taxa específica. Aí não, você precisa calcular, porque senão você vai quebrar o motor, beleza? Então, aqui eu estou dando exemplo de como você faz para taxar um pistão. Esse vídeo é como taxar um pistão, beleza? Então, se você retirou aqui, ele ficou passando, ao invés de colocar uma flange, você pode tirar na borda dele aqui. Quando você tira na borda, você pode só tirar na borda dele aqui, ó, na coroa do pistão. Coroa do pistão, tá vendo aqui, ó? Coroa é só essa parte aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui que eu tô passando o dedo? Essa é a coroa do pistão. Da mesma forma você vai fazer aqui, ó. Só que se você rebaixou um aqui, vamos supor que o pistão ele ficava plano aqui, plano, retinho aqui, não sobrava nada. Você abaixou 1 milímetro, então ele vai ficar passando 1 milímetro. Então o que você vai fazer? Se ele ficava reto aqui, você vai tirar 1 milímetro nele, na borda dele assim, ó, só na bordinha dele assim. Aí, como você vai tirar só na bordinha, esse centro dele aqui vai ficar mais alto, porque você abaixou aqui, ele vai ficar mais alto. Quando ele fica mais alto, vai funcionar igual isso aqui. Você retirou só na borda, o centro ficou alto, então ele vai reduzir volume ali dentro da câmara de combustão. Então existem maneiras, reduzir aqui, certo? Rebaixar aqui e rebaixar na borda dele para aumentar a taxa de compressão. E da mesma forma no côncavo. Eu também faço aqui, mas no côncavo, por ele ter esse abaixo material aqui, um exemplo, se eu chegar aqui, ó, e medir esse abaixo, esse côncavo aqui dele é 1 milímetro. Então, quando eu abaixo 1 milímetro aqui e eu vou abaixar 1 milímetro aqui, esse pistão vai ficar reto, igual esse aqui, ó, certo? Porque ele tem uma área aqui de 1 milímetro para baixo, então ele vai ficar reto, certo? Ele vai ficar plano. Então, o que vai acontecer? Aumentei a taxa fazendo isso? Aumentei a taxa. Claro, depende do volume ali, tá, pessoal? Sempre depende do volume total que você tem e o quanto você está rebaixando ali. Ou seja, o quanto você rebaixa e o quanto você está reduzindo no volume, beleza? Mas só, vamos supor que é tudo original, você rebaixou aqui, deixou ele plano, vai aumentar a taxa. Só que 1 milímetro nesse reto rebaixado e 1 milímetro nesse aqui côncavo rebaixado, esse aqui vai dar mais taxa do que esse. E 1 milímetro nesse aqui rebaixado vai dar mais taxa do que esse. Tá vendo? Então, o que acontece aqui nesses pontos? Esse aqui eu consigo muito mais taxa, esse eu consigo taxa, esse aqui eu consigo taxa, mas já começa a ficar um pouco complicado. Porque se eu tiver que abaixar muito aqui, ó, no cilindro, o que acontece? Vai acontecer um outro detalhe aqui, que é a correntinha de comando. Comecei a rebaixar 2 milímetros aqui, a correntinha vai ficar frouxa, certo? Quando ela fica frouxa vai ser difícil, talvez eu vou ter que trocar elo, tirar um elo da corrente de comando. Então vai dar um trampinho aí mais complicadinho de você fazer. O legal ou é você conseguir um pistãozinho taxadinho assim, certo? Convexo, assim nesse caso, certo? Ou um pistãozinho reto para você fazer a taxa nele aqui em cima, igual eu mostrei para vocês, tirando na borda e deixando o centro. Lembrando que tem que ficar atento sempre a isso aqui, ó.
Esse pistão aqui, ó, tem 5 milímetros aqui, ó. Eu procuro deixar aqui, ó, e até passo para os alunos que você pode deixar aqui no máximo aqui com 2 milímetros, certo? No máximo aqui com essa espessura entre a coroa do pistão e o primeiro anel. Tá vendo? Aqui tem 5, então eu poderia tirar aqui até 3 milímetros aqui na borda aqui do pistão. Na borda, tá, pessoal? Até 3 milímetros na borda e deixar o centro com mais material. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu reduzo aqui, certo? Se eu deixar muito menor do que 2 aqui, ó, menos do que 2 milímetros aqui, ó, deixar assim com 1 milímetro, a chance de quebrar a canaleta aqui é muito, mas muito grande mesmo. Então, procura quando você vai rebaixar o pistão assim, ó, deixar com no máximo aqui, ó, 2 milímetros de segurança, certo? No mínimo, quer dizer, deixar com no mínimo 2 milímetros de segurança aqui. Igual nesse caso eu tenho 5, poderia tirar aqui 3 milímetros. Então o centro aqui ficaria com bastante material. Ele ficaria bem alto aqui, ó, no centro. Esse aqui, por exemplo, da 150, ó, 4 milímetros. Ó. Eu tenho 4,3 aqui. Eu poderia tirar aqui 2 milímetros aqui, ó, certo? 2 milímetros aqui, ó, ele ficaria 1 milímetro para cima. Ele ficaria taxadinho? Ficaria taxadinho, mas 1 milímetro só para cima. Enquanto o daqui que é reto, se eu tiro 3 aqui na borda, ele vai ficar 3 milímetros de cabeça para cima. E esse aqui vai ficar 1 milímetro só. Por quê? Porque eu vou tirar só 2 aqui. E ele já tem um aqui até ficar reto, então eu teria uma a mais só aqui. Ficaria com a cabeça dessa aqui, ó, com 1 milímetro a mais aqui, ó. Certo? Um exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui, se eu pegar um negócio reto assim, ó, e posicionar só para me medir a distância que eu tenho da cabeça até a coroa do pistão, ó. Vou colocar na caixa aqui, porque a caixa tá bamba. Mas se eu pegar assim e fazer aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 7 milímetros, ou seja, o côncavo dessa cabeça é 7 milímetros para cima. E se eu tenho aqui, ó, eu ainda tenho aqui, ó, 4,72, eu poderia tirar aqui, ó, 2,5 milímetros aqui na borda. Então, se eu tenho 7 aqui já mais 2,5, seria 9,5 aqui com essa cabeça para cima. Então, eu conseguiria uma taxa de compressão muito mais elevada usando um pistãozinho taxado, ou seja, um pistãozinho aqui, nesse caso aqui, ó, convexo, um pistãozinho cabeçudo, beleza? Então, é dessa forma que você faz. Sempre fica atento, porque se for rebaixar muito aqui, ó, você vai ter um probleminha lá com a corrente de comando que vai ficar frouxa, você vai ter que tirar ela, às vezes não vai conseguir tirar um elo, ela não vai dar tamanho, então vai dar um trampinho bem enjoado aí. O bom, quando você tem um pistãozinho côncavo assim, ó, é quando você usa, um exemplo, um pino cursado. Eu vou colocar um pino cursado, o pistão vai passar 2 milímetros, um exemplo que ele fica 2 milímetros para cima. Eu consigo tirar 2 milímetros, deixar ele reto, ter uma taxa de compressão mais elevada usando pino cursado e usar esse pistãozinho aqui, certo? Se fosse um desse aqui, eu conseguiria ainda mais taxa. E se fosse esse aqui, ó, se eu usasse pino cursado e ele já passando, talvez eu teria que tirar a cabeça dele aqui, porque senão a taxa ia ficar muito alta, certo? Então, o que acontece? Você tem que ficar atento a esses pontos, tá? E quando você coloca um pistão para passar para cima, tem que ficar atento nas cavas de válvula aqui também, certo? Para com que o pistão não pegue. Isso aqui é muito importante porque eu estou falando aqui sobre taxar um pistão. O vídeo é sobre taxar o pistão, certo? O que acontece nesse caso? Taxar é isso que eu mostrei para vocês. Você tira na borda e deixa o centro, ele vai elevar o material, vai reduzir volume e você está taxando, ou seja, reduzindo o volume, está taxando o motor, certo? É claro, eu posso estar taxando o motor, um exemplo, passando de 10 para 10,5. Eu estou taxando o motor, estou aumentando a taxa. De 10 para 10,5 eu aumentei a taxa. Eu posso taxar o meu motor de 10,5 para 12,5. Taxei o motor da mesma forma. Taxar, a maneira que eu estou falando de taxar aqui é aumentar a taxa de compressão. Beleza? Então você tem que ficar atento à cava de válvula, você tem que ficar atento, isso aqui que eu mostrei para vocês, a altura aqui, não só a altura entre a canaleta, ou seja, a coroa do pistão e o primeiro anel, você tem que ficar atento com o pistão em PMS, a distância que você tem entre a coroa do pistão aqui, ó, e a área de squish ou a área do cabeçote, porque se você tiver uma área muito pequena, as peças em uma determinada temperatura, elas vão se dilatar e o pistão pode pegar no cabeçote, ficar batendo no cabeçote, ficar batendo na válvula e dependendo da proporção que bater, vai quebrar o motor. Então você tem que ficar atento às alturas, certo? Aos limites ali de segurança na hora que você monta e para você taxar um pistão, você vai fazer dessa maneira, rebaixando aqui, certo?
na coroa do pistão, deixando o centro, assim você vai reduzir volume na câmara de combustão do motor, beleza? Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal para ficar atento aí a todos os vídeos que nós postamos aqui e ó, ativa as notificações, porque assim o YouTube vai te notificar dos próximos vídeos que a gente posta. E comenta também o que você está achando desse vídeo, o próximo vídeo que você quer que eu traga aqui. E não esquece também de compartilhar aí com seus amigos, porque isso ajuda muito o nosso canal a estar crescendo e para eu também estar trazendo mais conteúdos como esse para vocês. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.